Sejam bem-vindos ao podcast Fora da Curva. Meu nome é Bruna Fernandes, sou empresária na área de educação, fundadora e treinadora da escola Beachwell Educação, onde nós treinamos tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade, não aprendeu no mestrado, nem mesmo no seu doutorado e talvez nem mesmo em casa, né? Nós somos uma escola onde nós ensinamos soft skills, ou seja, inteligência emocional, comunicação, oratória, vendas, negociação, liderança e gestão. E este podcast tem como propósito reunir empresários com uma visão, com um comportamento fora da curva. E hoje eu tenho aqui um convidado mais do que especial, Marcos Vinícius Della Vecchia. Isso, acertei? Acertou. Caco, Ótimo, né? Caco, mais conhecido como Caco. Vou chamar ele aqui de Caco, é assim que nós chamamos ele. Caco, um querido amigo, né? Já participou dos nossos treinamentos também. E ele é advogado, empresário, visionário, criativo, um amante da gastronomia, né? Amante de vinhos também, pai de 2 filhos, casado. Bom, né? Acho que esses são os pontos mais importantes para te descrever. Caco, estou muito feliz com a sua participação de verdade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Obrigado. É uma honra estar aqui contigo. Você que eu admiro tanto, você é um exemplo de empreendedora. Sua disciplina motiva a todos. É uma honra. Obrigada, Caco. Muito obrigada pelas palavras. E, Caco, olha só para começar, eu vi aqui que você trouxe 2 garrafas, né? Eu quero saber o que é isso, né? Já me chamou a atenção, porque quem me conhece sabe, eu sou uma amante também de vinhos, gosto demais. Conta para nós, o que você trouxe? Eu trouxe aqui para você um presente, é uma cerveja que a gente fez. Nós temos uma confraria de 9 amigos. Deixa eu ver. Nossa. Chama-se Nine Snakes. Nine Snakes. E um abraço para todos aí. Que legal. E a gente é um Vinho grupo das de cobras. amigos que bebia cervejas especiais. Nos uníamos para comprar alguns rótulos diferentes. Quando viajava, trazia e compartilhava. Legal. E desse grupo a gente começou a fabricar. A gente comprou uma panela, que a gente chama, arrumamos um espaço, fizemos a nossa sede lá. E esse é um projeto mais evoluído já, é uma cerveja do estilo Saison, que foi envelhecida em barril de carvalho durante 24 meses. Uau. Então é uma cerveja que ela usou Brettanomyces, então ela azedou, que a gente fala. É um processo parecido do vinho, né? Tem esse processo também. É uma fermentação, tipo de fermentação, que legal. Garrafa 173. São 300 garrafas numeradas essa série, chama-se Ninho das Cobras. Uau, que especial, eu vou guardar. Guarde. Hein, mas quanto tempo de guarda? Não sei Uns se 5 anos. 5 anos, 5 então anos. Vou guardar. Muito obrigada. Faça Muito obrigada. Que legal, E aqui eu trouxe mais um pra gente, se você topar, pra gente degustar. Lógico. Lógico que sim. Eu acho que a espumante, como dizia Napoleão, né? Ela é necessária nas derrotas e merecida nas vitórias. Né? Ou vice-versa, enfim. Eu amo essa frase do Napoleão. Então, é uma bebida ícone, né? No mundo inteiro. Para quem não sabe, é uma champanhe. Toda champanhe é uma espumante, mas nem toda espumante é uma champanhe. Uma champanhe, né? exatamente. Champanhe é uma região específica. E quanto menos barulho você fizer, melhor. Quanto mais sutil for. Ainda mais. É uma região específica da França, né? Da França, exatamente. A região de Champagne. Só os espumantes produzidos lá podem receber esse nome, exceto um produtor brasileiro, Peter Longo. Obrigada. Pode usar essa denominação que a gente chama. E de que região ele é aqui do Brasil? Ele é lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, eles conseguiram por ser anterior à criação da denominação, então, né? Nossa, anterior. Então, eles são praticamente que se você vê escrito champanhe é francês, exceto Peter Longo. Saúde. Saúde. Uau. Essa é uma rosé, né? Esse é o tipo de podcast que eu quero pra minha vida, Brasil? É isso que eu tô falando. Pode ser pra vida, né? Pra vida. Produção, agora vamos ter vindo todos os podcasts. Tô brincando. Poderia. Oferecimento Democratizando Vinho. Já fechamos essa parceria. Gostei. Caco, que delícia, ótimo. Vai ser ainda mais gostoso e prazeroso esse podcast. Caco, conta pra nós um pouco. Olha só que loucura. Eu não sabia, quando eu te conheci, né? Eu não sabia que você era formado em Direito. Inclusive, você atuou no Direito. 13 anos. 13 anos. Foi uma transição. Conta pra nós como foi o início, assim, da sua carreira.
O direito, eu brinco que sempre foi um sonho do meu pai, né? Então, assim, meu pai é advogado também, e na melhor das intenções, é claro, acabou me direcionando para isso. E é uma profissão maravilhosa, mas eu não me identifiquei muito, sabe? Eu nunca me vi como um grande advogado, assim. E durante esses 13 anos em que eu advoguei, a gente abriu o restaurante, que é da minha esposa, que é o Paiolo, e eu fui estudando e fiz gastronomia, fiz o MBA em enogastronomia, fiz certificações que chama-se W7, né? Vou para o nível 3 agora. Então, eu sempre procurei estudar congressos, feiras, assim, eu sempre fui em muito. E aí fui me apaixonando e fiz um projeto de transição, né? Que durou 7 anos, até eu definitivamente abandonar o escritório, né? Sair realmente, 100%. E aí parti para esse lado mais dos eventos, de alimentos e bebidas que a gente fala. Uau, muito legal. Que espumante é esse, Caco? Esse aqui é um espumante de champanhe, Nicolas Feuillard, é um rosé brut. Ele é maturado 14 meses, ele é dois meses a mais, 14 meses. Autólise, né, que é aquele processo que fica girando, sabe? Eu vi já esse processo, é muito legal. Hoje as máquinas fazem, né? Mas antigamente ia toda pessoa e ela girava, né? Na Miolo, eles fazem assim, né? Muitos lugares ainda muitos fazem. Lugares ainda, né? E é um espumante como temos no Brasil, como tem Prosecco na Itália, como tem. Muito bom. Só a região onde ele é feito é uma região muito especial, pelo clima, pelo solo, né? Então, assim, as uvas que são plantadas lá, né? Que segue uma lei, né? Tem que ser X uvas, né? Legal. Então, essas uvas são muito especiais e fazem dessa região ela realmente merecedora de todo o glamour que ela tem. Muito bom. E, Caco, você estava falando, imagina, você atuou 13 anos na área do direito, influenciado pela sua família, pelo seu pai. Eu digo que, por vezes, nas nossas vidas, nós temos pontos de inflexão, que são tomadas de decisões que mudam completamente o roteiro. Eu acredito que quando você tomou essa decisão, tenha sido um grande ponto de inflexão, né? Com certeza. Qual foi o gatilho? Existiu um gatilho, um ponto que você falou assim, cara, não é isso, não faz sentido. Foi um dia, uma situação, um contexto, uma coragem? Qual foi o seu ponto de inflexão para essa tomada de decisão? Eu acho que foi buscar ser feliz, sabe? Eu estava muito bem financeiramente. Assim, o direito me deu um sucesso financeiro bacana que me permitiu fazer esse processo de transição, assim, sabe? Até brinco, quando eu falei para meu pai que eu ia sair, ele falou, você tá louco? Eu falei, não, mas eu não quero mais. Então, eu acho que o ponto de inflexão é realmente você tomar essa coragem de falar assim, o que eu vou fazer para mim, né? Para mim, porque aquele sonho de ser capa da Forbes, aos poucos ele vai passando, sabe? Você vai tendo filhos, isso muda tudo. Para mim, mudou tudo, assim. E alguns momentos na vida que a gente teve também, eu tive uma situação bem triste, assim, de ter sido vítima de um sequestro relâmpago, sabe? Onde você se vê na mão ali durante horas, né? No meio do mato ali, né? Com uma arma apontada para você. Que você repensa, naquele momento faz muito sentido tudo que você realmente pensa daquilo que você age, né? Então acho que o grande momento foi eu realmente tomar coragem de fazer aquilo que eu acreditava. Porque muita gente vive na ilusão, né? Eu acho que é difícil ter coragem de sair na zona de conforto, sabe? Muito. Então, e isso para mim virou rotina, assim, porque aconteceu vários bichos. A gente teve vários momentos, assim, de inflexão, como você disse, que eu não me arrependo em momento nenhum de ter tomado essa decisão, e mudar para mim significa evoluir, assim. Então, muito bom, muito legal. Basicamente isso. E, Caco, eu percebo assim, você não é qualquer empreendedor da gastronomia. E não à toa, esse foi um dos motivos que eu te convidei. Porque quando eu olho para você, né, eu vejo que você sempre está inovando, criando, tendo novas estratégias. E o mais legal de tudo, até comentei antes contigo, o mais legal de tudo, você é extremamente criativo, inovador e tem muita credibilidade com as pessoas que estão à sua volta. Então, as ideias que você tem, as pessoas vêm contigo, compram as ideias, elas fazem acontecer também.
O que você percebe? Você sempre foi assim? Você sempre teve essa característica? Porque é um pouco antagônico, né? Se você vem do direito, a visão de um advogado normalmente é muito pragmática, é muito, né, racional, totalmente diferente de uma pessoa focada em estratégia e criatividade. Queria entender um pouco sobre a sua mente. Eu acho que é o nosso entendimento, eu voto no nosso entendimento, da gente se aceitar, assim, porque, como você bem colocou, no meu perfil, trancado dentro de uma sala, tipo, 24 horas. Imagina! Com ele ali sozinho, sem falar com ninguém, sem podendo criar muita coisa, né? Era um sofrimento. Então, graças a Deus, tive coragem, o apoio de muita gente, principalmente minha esposa, minha família, enfim. E a gente foi atrás, sabe, daquilo que a gente realmente acredita. E eu acho que é isso, Bruno. Eu acho que é você se entender e você ser aquilo que você realmente quer ser. E, Caco, você estava falando, eu tive um insight aqui, olha só que interessante. Porque nós vivemos uma geração, e essa é uma das perguntas que sempre aparecem para mim, as pessoas sempre falam, os alunos, quando começam um treinamento, trazem essa questão também, tipo, eu quero encontrar um propósito, e eu acredito que você acabou encontrando o seu propósito, né? Tipo, 13 anos fora, trabalhando no direito, mas depois você se permitiu a viver esse propósito, né? E eu concordo. Quando a gente vive, quando a gente trabalha com essa clareza de propósito, como é bom, como a gente se sente feliz, Não né? tem segunda. A gente vive isso, né? Vive isso. Vive, né? Vive. Só que existe um passo antes, né? Você trabalhou ali 13 anos, você se dedicou, você mesmo assim, mesmo não tendo a clareza e às vezes a consciência, pô, aqui não é o meu lugar, mas você fez o que precisava ser feito. Então, eu acredito que muitas vezes, de fato, a gente tem um pedágio, né? Para ter o... Não sei, a palavra não é direito, mas para você conseguir acessar esse propósito. Porque, por exemplo, talvez, se lá no início você tivesse começado já na área de gastronomia, né? Com todas as suas ideias, toda a sua criatividade, muito provável que não desse certo. É muito provável que lá no começo você não tivesse a maturidade e a consciência, essa base que você adquiriu no direito. Faz sentido essa percepção? Você acredita que é importante a gente respeite algumas etapas? O que você pensa? Eu acho que toda construção ela é muito importante, principalmente a base, né? Eu tive, graças a Deus, uma base muito boa familiar, assim, tive sempre muita condição, então aquilo que você falou antes de as pessoas confiarem no nosso trabalho, de a gente ter o agregador ali, é uma construção de muito tempo, não é? Não é do dia para noite, né? Não é uma coisa que você compra num infoproduto, né? E que te promete em 12 horas resolver o teu problema. Então, a gente se preocupa muito, sim, com a qualidade, a gente se preocupa muito com entregar sempre o over, sabe? Então, é algo que tudo isso me formou, entendeu? Me formou. E o direito, com certeza, ele está comigo sempre. Eu acho que todo mundo tinha que fazer menos introdução ao direito, todos os cursos, porque ele me ajuda diariamente no que eu faço hoje. Simplesmente eu acabei optando por explorar melhor as coisas que eu tenho mais aptidão. E eu acho que isso que a gente tem que sempre buscar, tentar identificar o que é o nosso, né? O que a gente tem de forte, nosso né? Futebol, né? Qual é o nosso jogo? Qual é o nosso jogo? Então, eu acho que a partir do momento que você consegue identificar isso e você percebe que muitas vezes você talvez acabou fazendo algo da sua vida, seja um concurso público, seja uma profissão que talvez você nem escolheu, mas você foi levado àquilo. E chega o momento que você descobre isso, né? Eu acho que essa descoberta ela tem que ser como você falou, né? O momento ali em que um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão, entendeu? Mas o ponto de inflexão não vem sozinho. Não vem. Não vem sozinho. Você tem que realmente se preparar. Como eu falei, foram 7 anos me preparando, porque é difícil. Você primeiro precisa lutar contra você mesmo. Mas eu não sou mais advogado. O que as pessoas vão falar, entendeu? E aí você percebe que não interessa o que as pessoas falam, sabe? Realmente que importa aquilo que você acredita, aquilo que você quer. Então, o direito para mim foi muito importante nessa construção. Eu acredito que sim, você precisa sim planejar. Talvez, se você acertar direto, é melhor. Né? Eu acredito, não tem problema nenhum. Acho que isso também não é só mérito, tem um pouco de sorte também, momento, né? Tem muito do momento, né? A oportunidade que passa ali. Eu acho que sim, eu acho que é uma construção que, como todo prédio
bonito e seguro, ele tem uma base, tem uma estrutura e tem uma casca por fora muito bonita. E a gente procura fazer isso em todos os nossos projetos. Muito sempre legal. Mostrar algo que realmente tem conteúdo, com segurança para quem está ali investindo, para quem está curtindo. E sempre com uma casquinha mais bonita, né? Deixando o ambiente mais agradável, uma música uma qualidade maior, né? Um som, uma iluminação. É isso que a gente sempre procura fazer de diferencial, que talvez seja... Não é nada muito especial, talvez a dedicação ali, fazer... Pensando como se fosse para mim, sabe? Como se eu estivesse ali curtindo. É diferente, né? Quando a gente olha, a gente percebe a delicadeza, a gente percebe que existem detalhes que fazem toda a diferença, né? E aí, esse é um ponto também, porque vocês subiram muito a régua dentro na questão de gastronomia, Cascavel, região. E eu queria entender um pouco qual foi, por exemplo, nós decidimos ser o projeto. Vocês fizeram um estudo, você é um amante da gastronomia, eu vejo que você sempre está viajando, conhecendo novos lugares. Qual foi a linha dorsal, assim, para vocês construírem o Paiolo? O Paiolo, inicialmente, ele tinha um nome chamado Mundi. Era como se fosse uma mistura de cozinhas, assim. A gente ia ter um pouco de cada cozinha. Legal. Tipo, vamos supor, mexicana, chinesa, brasileira, italiana, no mesmo lugar. Nossa, imagina o trabalho dessa operação. Aí, quando a gente descobriu o que precisava de operação nisso, a gente desistiu. E aí a gente resolveu viajar, minha esposa viajamos bastante, assim. Coisas de você ir, por exemplo, a Curitiba, ficar uma semana almoçando e jantando em dois lugares, né? 2 e 2, assim. E aí a gente tentava sempre encontrar algo que realmente fizesse sentido para Cascavel. E fomos em vários lugares. Até que um dia a gente estava quase desistindo já e a gente recebeu um comunicado, era uma época, um evento que ia acontecer lá no Mercado Municipal em Curitiba. Adoro lá. De cozinha francesa. E a gente falou, nossa, temos que ir para lá porque a gente vai encontrar lá o restaurante. Aí saímos daqui, chegamos lá, fomos no evento, não achamos nada. Eu estava com um casal de uma prima minha, com seu marido. Não, vamos no lugar tal. Eu falei, vamos lá, né? Cheguei lá e falei, cara, primeira garfada, eu falei, é isso aqui que eu quero para Cascavel, eu acho que precisa. Que é o primeiro cardápio do Paiolo. E aí a empresa nem fazia consultoria, a gente acabou convencendo o Délio, um grande abraço também. Cantina do Délio? Da Cantina do Délio. Pertinho da minha casa, Banoff, adoro. E aí ele topou, a gente veio para cá, trouxemos para Cascavel uma gastronomia mais comfort food, né? Aquela coisa daquele molho, da massa, da carne ali, né? Bem reconfortante. E isso ficou até a gente decidir que não era mais aquilo que a gente acreditava. E aí foi a segunda mudança no Paiolo, que a gente fez uma reforma não só estrutural do local, mas também do cardápio. Para isso, a gente sempre procura se rodear de pessoas do maior alto nível em qualquer projeto. Nesse projeto específico da reforma do Paiolo, a gente buscou o André Piontek de Curitiba, que tinha ido muito bem no MasterChef. A gente buscou a consultoria do Thiago, enfim, a gente fez o Thiagão, um grande abraço também, que é um especialista em atendimento e equipe, né, motivador nato. E a gente fez esse cardápio que deu uma pegada mais moderna, uma gastronomia que realmente, né, Cascavel não tinha. Você encontrava talvez só no Belmont, ali em Foz, né? Então, assim, a região aqui não tinha nada parecido. E a gente, como dizem, né, a gente colocou os 2 pés na porta e daí depois recuamos um pouco, né? Porque tem que entender que não adianta aquilo que nós gostamos, né, Bruna? Tem que ser adequação, né? De acordo com o que o público quer, né? Sim. A gente tenta levantar, como você falou, levantar essa sarrafo. Esse sarrafo sempre é importante. Está querendo evoluir, melhorar. Educar os consumidores, né? Aos poucos. Mas sem deixar a base ali, né? Sim. Garantida. Então, a gente manteve um dos pratos clássicos do Paiolo, que é o mignon com ravioli formaggio, que... maravilhoso. Então, assim, é um prato que eu criei há 10 anos. E está até hoje nem pensar em tirar. Não, é uma super pedida, é uma delícia, eu já comi. E, Caco, isso é muito bacana, porque, por exemplo, assim, isso na minha visão é inovação. Você falou assim, a gente não faz nada demais. E às vezes as pessoas, os empresários, nós, né? Nossa, eu preciso fazer algo inovador. Pô, às vezes o inovador é fazer o básico bem feito.
né? Ou fazer, muitas vezes, é olhar, por exemplo, o que funciona aqui para o meu negócio, o que funciona para a minha cidade, o que funciona para a minha região, e conseguir implantar isso com eficácia. Eu vejo que inovação não é inventar a roda, sabe? Ter uma empresa inovadora, muitas vezes, é trazer... É isso, sabe? Fazer bem feito. E eu vejo que vocês fazem muito... O que vocês escolhem por fazer, vocês fazem com muita excelência, muito bem feito. Né? Desde o atendimento, desde até a parte da gastronomia, culinária. E mesmo sendo uma operação extremamente desafiadora. Eu estava comentando contigo antes, né? Gente, eu trabalho com muitas empresas de diversos ramos, né? Então, engenharia, têxtil, indústria... prestação de serviço, mercado financeiro, enfim, incorporadora, mas eu penso que a gastronomia é uma das mais ingratas, porque um erro, ela é fatal, né? Então, por exemplo, assim, eu digo fatal, a pessoa vai a vida inteira no restaurante, e aí um dia que você erra, um dia, por exemplo, sei lá, o chefe não tá bem, não, aquele restaurante não presta mais. Isso é verdade ou é só uma percepção minha? É verdade, é verdade. Realmente a gastronomia, ou você tem que amar muito ou ser louco. Para mim é uma... Você é os dois? Eu acho que eu sou um pouco os dois, assim, porque eu tenho um pouco da minha família, meus bisavós abriram a primeira casa, meus avós. Minhas férias eram dentro do hotel, do restaurante dos meus avós, assim, então eu tenho um pouco disso, e tanto que meus pais eram totalmente contra abrir qualquer coisa gastronômica, né? Para que você tá louco? É muito difícil você lidar com o gosto das pessoas, Bruna. Entendeu? Quando você tem algo formatado, algo prontinho ali, padrão, que você não tem variabilidade, é muito mais fácil de você lidar. Na gastronomia, você lida com o fator tempo. De fine cuisine, que é o nosso nicho, a pessoa senta, ela quer o prato dela rápido. Ela está com fome. E só que ela não entende que tem a mesa 10 pessoas e que existe uma logística atrás disso para que todo mundo chegue quente, para que todo mundo chegue no padrão certo, né? E realmente é muito difícil você lidar com gosto. Mas a gente tenta... A gente tem muitos processos dentro do Paiolo. Pouca gente sabe, mesmo? Até nos eventos também. Mas o Paiolo, especificamente, ele tem muito processo. É tudo etiquetado, tudo embalado a vácuo, tudo, enfim. Existe uma pré-produção. Então, assim, na hora que a pessoa chega no restaurante, é só finalizado. Então, tem todo um backstage que a minha esposa, que é responsável por isso, ela é maravilhosa, ela é incrível. Legal. Ela é incrível nessa parte de gestão, de fazer o negócio funcionar, processos. Sabe? Dos processos, é muito processo. Então, assim, E é isso que faz com que o efeito serrote que a gente fala, né? Que tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, né? Isso faz com que o efeito serrote seja menorzinho, né? Mais então, linear. Evita esses erros graves. Porque quando o erro é grave, a gente tem infelizmente, a gente tem esse preconceito, eu diria até, de que, não volto nunca mais. Então, eu jamais falo assim, sempre dê 2 ou 3 chances, sabe? Eu acho que ninguém merece ser julgado por um fato que, como você falou, são pessoas humanas que têm problemas, entendeu? Muitas vezes o chefe colocou um pouco de sal e aí está pensando na namorada e joga um pouquinho mais de novo e vai, tudo. E assim, olha que legal, né? Daí a gente traz sobre gestão. Processos trazem previsibilidade de resultado. Exato. Né? Então, olha que legal. Do efeito serrote. Exatamente. Você evita que haja esses altos e baixos. Boa, muito legal. Caco, você tem muitos projetos. Primeiro, antes de você me falar dos projetos, quem tem as ideias? Sempre você é o inventor das ideias. Por exemplo, tem o Democratizando Vinho, teve o evento agora, esse último final de semana, como foi o Wine Day. Tem vários projetos. Me conta, você tem? Como funciona esse processo criativo? Não sou só eu, não. Eu acho que a gente sempre tem ajuda de todo mundo que nos cerca, sabe? Eu procuro me cercar de pessoas boas e as ideias, elas vêm surgindo das ocasiões, daquilo que a gente vê viajando, pesquisando. Sou uma pessoa que procura muito caçadora, assim, sabe? Então, eu amo viajar justamente por isso. Parece que eu fico 10 vezes mais inteligente toda vez que... Não é essa sensação? Você sabe que eu sou suspeito, porque quando a primeira vez que eu fui para fora, eu fui para Nova Zelândia, eu fiquei 3 meses lá. Eu tinha 17 anos, A gente volta de lá achando isso, né? E é um erro, claro, né? Mas eu acho que a cabeça... ela muda quando você viaja, que você percebe que nada é bom ou melhor, né? É bom ou ruim. Tem outras opções. É diferente. Tudo é diferente, entendeu? Chegava lá no almoço, eu olhava, mas o que é isso aqui? Essa batata branca sem gosto? Ela não é diferente ainda. Né? Então, quando você viaja, você tem um pouco isso. Você
Porque quem faz fica comparações. preso faz comparações e vê que você é só mais um estilo, né? Isso eu acho que é o mais legal, né? Quando você faz essa troca, você conhece novas experiências, você fala assim, caramba, eu não sabia de nada, olha quanta coisa eu aprendi, mais cedo de se desenvolver e buscar mais, viajar mais. E vicia, né? Viciante. E isso eu peguei um pouco dos meus pais viajam muito, muito assim, e é porque eles voltavam com toda essa bagagem, com fotos, com vídeos, com presentes, sabe? Aquilo a gente sempre fez intercâmbios, recebemos muitos intercambistas em casa para morar, Sério, assim, sabe? Caco? Tipo irmão. Tem amigões, assim. Tem o Fernando no México, que é meu irmão, assim. Na Tailândia, enfim, tem vários lugares do mundo que a gente tem pessoas que moraram conosco, né? Ou a gente morou com eles. Caramba! Ô, Caco, agora me conta como funciona, por exemplo, me conta sobre os projetos. Tem um que eu gosto muito, que eu acredito que tem um potencial absurdo, e não só potencial, mas extremamente necessário, que é o Democratizando o Vinho, né? Me conta desses projetos e aí depois eu quero que a gente fale mais sobre esse. O Democratizando o Vinho foi de uma paixão pelo vinho. Comecei a perceber que as pessoas tinham algumas experiências que talvez não seriam as melhores que elas poderiam ter. E que eu poderia ajudar nisso. Então, as pessoas muitas vezes pediam um prato no restaurante, sabe, e escolhiam um vinho porque era caro e para deixar a garrafa em cima da mesa para os outros verem. E eu ficava imaginando, nossa, mas aquele vinho com aquela comida não vai ficar legal, né? Eu preciso de alguma forma tentar ajudar eles, né? E aí surgiu numa brincadeira o Democratizando o Vinho, que foi um encontro de amigos, onde eu fui lá e trouxe um enólogo que ia explicar um pouquinho sobre o vinho, fiz um cardápio harmonizado. E assim já se foram mais de 30 edições, né? 30 edições? Do Democratizando o Vinho, Uau! né? E aí a gente busca sempre trazer opções de vinhos e de boa gastronomia para as pessoas a um preço que não seja proibitivo dentro da realidade da cidade. Não só da cidade, a gente faz em outros também, mas não só Cascavel, digo. Né? Você foi em Curitiba no lançamento. Curitiba, que foi um evento incrível, foi maravilhoso. Na Ópera de Arame, foi muito legal foi mesmo. Lindo. E então, assim... Porque muitas vezes, o que eu vejo? Que as pessoas, de fato, elas fazem a seleção se é um bom vinho, se é um vinho não tão bom assim, pelo preço. Né? Eu vejo que isso acontece, às vezes, um amigo, um conhecido, né? Vinho bom é esse, um vinho mais caro. E eu discordo, né? Lógico que pode ser, sim, que um bom vinho tem o seu preço, tem o seu valor ali, mas isso não deve ser o indicador, não é mesmo? E o Democratizando contribui nesse processo. Né? Exatamente. A gente, além de educar a questão da harmonização, que é uma das coisas que a gente sempre bate muito, a gente também busca conscientizar outros fatores. Primeiro, por exemplo, vai beber, hidrate-se. Né? Sempre importante, uma taça de vinho, uma taça de água. Se beber não dirija, beba menos e beba melhor. Entende? Então, assim, o Democratizando o Vinho, ele tem uma série de motes assim, que a gente criou no sentido de fazer com que as pessoas realmente tenham uma consciência maior do que estão fazendo. A gente, desde que nasce, sabe que tem que beber e tem que comer algo, e que aquilo nos é colocado na boca, né? No Democratizando o Vinho, eu sempre falo, pare, pense o que você está bebendo, olhe para o que você está bebendo, sinta o cheiro do que você está bebendo, e depois você beba. Então, assim, que legal. É um processo que a gente tenta colocar para as pessoas para terem uma experiência melhor. Isso é a ideia do Democratizando o Vinho. E que, realmente, dinheiro não é tudo. Então, a gente faz degustações às cegas, onde as pessoas não sabem qual é o rótulo, qual é a uva. E o que importa realmente, nesse caso, é se é joinha ou se é bom ou não é bom. Se não é. E a gente criou o selo do joinha em cima disso. Então, não importa se ele tem 95 pontos, se ele é de uma vinícola, tal, se ele é da região de Champagne. Se tiver fechado aqui, tiver um espumante brasileiro e você gostar mais dele, que custa R$40 e não tem os 95 pontos, é isso que importa. É o vinho que te faz bem, é o vinho que naquele momento te agrada, com a companhia que é muito importante também. Faz nesse toda momento, a diferença, né? Então, basicamente, que essa é a ideia. E o projeto foi crescendo, e a gente hoje já faz eventos em várias cidades e agora criamos esse projeto que é o Enogastro Week. O que é? Conta para nós. O Enogastro Week foi uma ideia de um projeto que a gente já teve no passado, e que aí a gente lançou em dia 5 de março de 2020 no Instagram. E aí, logo em seguida, veio a pandemia e fechou tudo. A gente
guardou esse projeto e agora a gente resolveu retomar ele. E é interessante esse projeto que a gente fez ele muito rápido. A gente restartou ele com 14 dias, fizemos o evento. Uau. Então, a gente conseguiu engajar alguns restaurantes da cidade que a gente selecionou, que servem comida à la carte à noite, né? Com um padrão de qualidade, onde a pessoa tem uma experiência completa de uma entrada, um prato principal harmonizado com uma taça de vinho Lógico. E uma sobremesa por um valor fixo. Então, você vai em 10 casas diferentes, pagando R$ 98, tendo uma experiência, cada uma com a sua, especialmente preparada para você naquele momento ali. Uau, e aí, para lançar... Foi um sucesso, né? E aí, a festa de lançamento dessa Enogastro Week, que foi agora, sábado passado, a gente fez lá no Espaço Vivace, para 400 pessoas, sold out. 400. E com mais de 200 rótulos de vinho, 8 opções de gastronomia, pequenas finger foods para você provar à vontade, open wine, open food, som de extrema qualidade, com jazz, com o Luciano Veronese e toda a turma ali. Depois tivemos o Gabriel também, que fez uma apresentação de uma música mais MPB. E depois teve música eletrônica. Enfim, foi muito legal mesmo. Que legal. Sua cara isso, gostei. Sua cara porque movimenta, né? Você gosta de trazer esse movimento. E, o Caco, conta uma coisa para mim. Quando a gente... É uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Teve algum momento que você pensou em desistir? Resiliência é o nome, né? a gente enfrentou muitas dificuldades. Me conta, assim, um momento que você falou assim... Porque isso já aconteceu comigo, né? E eu falo assim, viu? Não pensar em desistir é ter uma visão muito romantizada das coisas, né? Não existe. Mas teve alguma situação que você falou assim... Putz, não sei, talvez seja o momento de mudar. Teve algum fator? Você sabe que como eu contei antes, assim, eu saí do direito, então eu sempre tenho alguns flertes assim de meu pai, principalmente, querer que eu volte, sabe? E a gente realmente às vezes chega a pensar e fala: o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero? Olha o que está acontecendo. E aí, assim, eu sempre falo que a terapia é maravilhosa, né? Eu faço é necessário, toda né? semana um abraço, inclusive, Camila. Tá me fazendo muito bem, assim, sempre me fez muito bem. Cada momento eu mudo um pouco, eu vou mais para desenvolvimento pessoal, daí eu vou mais para psicanálise, entendeu? Eu fico nessa. E aí faz a gente se entender realmente porque, por exemplo, na pandemia, eu estava com um restaurante reinaugurado, entendeu? Recém-inaugurado, estava com uma obra de uma cervejaria, um bar de uma cervejaria, entendeu? Assim, com os eventos, e aí de repente você é obrigado a ficar em casa. Então, assim, são momentos que você olha e fala assim: o que eu estou fazendo, né? Mas aí eu acredito que é tudo aquilo que você realmente tem no seu coração, aquilo que você realmente acredita e que não importa, não é incompetência tua, são fatores externos que aconteceram e que pode acontecer com qualquer um, pode voltar a acontecer como pode não voltar, e você tem que estar preparado. Então, eu acho que eu sou muito feliz na minha escolha, eu jamais pensei em voltar para o direito, por exemplo, assim, com toda a dificuldade que eu tive. Mesmo com todo o desafio. O que mais te motiva hoje? Eu acredito que, assim, a mola propulsora, assim, da minha vida hoje sempre é a inovação. Eu sempre estou buscando algo para inovar, para fazer diferente. E aí virou meio que minha marca. As pessoas, esse sábado eu vi muito isso. Nossa, cara, não parece que eu estou em Cascavel, sabe? Parece que eu estou... Falaram até Gramado, falaram São Paulo, enfim. Caramba, é diferente, porque assim, a gente achou um espaço maravilhoso, lindo, que ninguém nunca tinha, ter participado. Nunca tinha visto para ele. A gente conseguiu transformar, as pessoas chegaram lá e se viam realmente, pareciam que estavam em outro lugar, entendeu? Não era uma percepção falha, realmente era real, porque era algo novo, aqui do nosso lado, colado na cidade, que ninguém tinha percebido. Então, eu acho que para mim muito é isso, sabe? Sempre querendo buscar, inovar, trazer coisas novas. A gente, graças a Deus, já tem algumas coisas que a gente conseguiu ser vanguardista aí na cidade também, e a gente está sempre em busca disso. Legal, muito bom. Caco, e aí vamos falar um pouco assim do seu lado B, porque, por exemplo, muitas vezes nós, né, eu me incluo nessa, nós empresários, a gente se dedica muito, coloca toda a nossa energia, nossa dedicação nos projetos, na empresa, no negócio, no resultado. Como é o Caco no dia a dia? Você realmente dedica a sua energia? O que é um ritual
extremamente importante para você, seus filhos, família, sua esposa? O que é inegociável para você no seu lado? Descanso, seu hobby, essa oxigenação? Eu acho que o ideal é o equilíbrio de tudo, né? Uhum. Eu já tive momentos em que eu realmente trabalhava demais, e graças a Deus hoje eu posso e me dou o direito e o dever de ficar muito com a minha família. Então, a minha manhã é com meus filhos, com a minha família. Claro que a gente sempre acaba trabalhando de alguma forma. O celular está do nosso lado o tempo inteiro, então você está sempre nisso. Mas eu descanso pouco. Eu acho que eu tenho essa questão. Muitas pessoas acham que a gente tem uma vida tranquila, boa, dorme até tarde. Não. Assim, a gente tem. Eu tenho 2 filhos, tem uma rotina, né? Então, assim, tem todos os tempos, como você falou, são vários projetos rolando. Sim, são vários É muita coisa. Eu acho que eu preciso melhorar muito a questão do sono, eu durmo pouco. Assim. Quantas horas você dorme aí, por baixo? Eu durmo no máximo 6 horas por dia. No máximo 6 horas. E eu gostaria muito, sabe? Então, eu vejo assim, tem algumas coisas que eu vejo como algo bom na minha rotina, que é, por exemplo, a questão de fazer uma atividade, correr ali, ficar com os meus filhos, ficar com minha esposa. E também tem essa questão da criatividade, sabe? Eu sempre dedico um tempo para mim para estar buscando coisas, sabe? Nada surge, né? Tudo você transforma. Então eu sempre procuro estar sempre pesquisando, assim. Pelo menos 1 ou 2 horas do meu dia é sempre buscando referências, coisa nova. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque nós percebemos que quais são, se você pudesse dar algumas dicas, né, para os empresários que estão nos ouvindo, para pessoas que estão empreendendo, para pessoas que estão até mesmo dentro das suas empresas como colaboradores. O que você pensa que é essencial para ter essa mentalidade inovadora, fazendo o que está fazendo? Tipo, você já disse ali, buscar referências. O que mais você pensa que é interessante? Tem um fator que para mim foi muito importante, que é o medo. Que a dica que eu daria é o medo, sabe? O medo é o grande inimigo, eu acho. Porque quando todo mundo tem acesso à informação hoje. Se eu falar para um empresário, pesquise mais Google sobre o seu negócio, não tem nem sentido. Isso é óbvio que ele deve ter feito. Mas muitas vezes o que bloqueia ele é a questão do medo. De falar assim, mas será que eu consigo fazer isso? Será que vai dar? Sabe, eu acho que tudo muito bem projetado, é claro, mas chega um momento que você tem que ter a coragem, entendeu? Então, a dica que eu dou com relação a essa questão da inovação é que você realmente tenha uma perspectiva daquilo que você acredita, que é uma construção de tudo que você viveu. Se você viveu, não se arrisque a ter perspectiva, seja mais cauteloso, conservador, entendeu? Porque eu acredito que o mundo é muito cíclico, né? Então, com a experiência, né, você acaba entendendo alguns movimentos que talvez te deem mais segurança. Mas se você chegar num ponto onde você acredita naquilo, e o medo é o único bloqueador, eu acredito que a minha dica é acredite em você, rompa, sabe? Eu acho que esse é um diferencial meu, assim, tanto que esse último projeto foi um exemplo clássico disso. Ele foi feito em 14 dias. Eu fui vários especialistas, não, você está louco, não vai fazer isso aí. Eu falei, vou fazer. E é uma operação caríssima, né? Criar um evento desse, É caro. E as pessoas acham que é muito simples, fácil, entendeu? Não é. E graças a Deus a gente procura sempre se reunir de pessoas muito boas. Então, a dica é essa, também, o medo, né? e as pessoas estar rodeado de pessoas boas. Isso é importante. Esse é um diferencial, né, Caco? Muito importante. Muito. As suas relações são muito consolidadas. Eu vejo como as pessoas gostam de você. E aí é um ponto. O que você faz sempre nessa correria, trabalhando muito? Como você faz para alimentar essas relações? E essa é uma pergunta que eu faço, sabe? Porque, eu trabalho demais, sabe? Você trabalha demais mesmo. Eu também acho. Você também acha? E aí eu fico pensando assim, e eu gostaria de ter mais proximidade. Eu tenho boas amizades, só que são muito poucas. O que você faz para conseguir alimentar? Porque tem que alimentar, tem que regar, né? Eu acho que, Bruna, isso tem muito da questão do estilo de vida. Vamos comparar, né? Eu e você, assim, com todo respeito, você é uma mulher muito disciplinada, admirável, que tá sempre, sabe, alto, entregando alto, entendeu? Eu já sou um pouco diferente disso, do ponto de vista de rotina. Eu já me preocupo muito mais em fazer com que os outros, muitas vezes, trabalhem para mim, vamos pensar assim, sabe?
Legal. No seguinte sentido, de que o relacionamento ele nasce da proximidade. Você corre, você viaja, tá... Eu vejo ela tá no aeroporto. Não tem como você criar isso. Então, a gastronomia, você viver de eventos assim, ela tem diferença, porque tem muito preconceito. As pessoas olham a gente na noite e depois, 1h da noite, nossa, o cara tá na rua ainda, né? É lógico. É o happy hour de todo mundo. Eles não sabem que funciona assim, sabe? E então, o estilo de vida de você estar no momento as pessoas estão mais felizes, estão mais propensas para relacionamento, elas querem se aproximar de você, porque você é aquela pessoa que talvez seja o eixo ali que todo mundo gira ao redor, entendeu? Então, eu acho que esse meu relacionamento que eu tenho é muito por causa disso, sabe? Então, é diferente de uma pessoa que fica trancada o dia inteiro no escritório, entendeu? Não vê ninguém. Entendi. Então, eu acho que tem muito dessa minha facilidade, digamos assim, é o meio que eu vivo, a profissão que eu escolhi, né? Legal, muito bom. E, Caco, se você tivesse que pensar assim, fazer algumas escolhas... Não, vou reformular. Como você se vê daqui a 10 anos? Como você gostaria de estar? Eu gostaria de estar com menos compromissos, mais tranquilo. Esse é o meu objetivo. Mais tempo ainda, mais tempo para mim, para minha família, entendeu? Para mim, para minha esposa, para meus filhos, meus pais. Eu gostaria de ter mais tempo ainda. Legal. Eu acho que o tempo é o mais importante. É o recurso de tudo. mais Tem uma música importante. do Pink Floyd Time que fala tudo. Você corre, não vai chegar nunca. Linda essa música. Entendeu? Você vai ficar rodando no mesmo lugar que você nasceu ali. Então, eu acredito que se eu conseguir, né, ter ainda mais sucesso e poder, né, vamos dizer assim, me dedicar ainda mais tempo a viajar, a ficar com mais tempo com meus filhos, com a minha família, fazer aquilo que eu gosto, desenvolver meus hobbies, eu me vejo assim daqui a 10 anos, um pouco mais calmo, com menos projetos. Que legal. Eu também me vejo assim. Não tanto menos, mas menos. Porque eu gosto dessa correria, mas eu também penso que é importante dar uma desacelerada. Faz parte do processo. A vida corrida não é legal. Não né? é legal. Eu acredito que tem alguns picos, né? Exatamente. Falou tudo. Eu digo assim, às vezes até as pessoas me perguntam e fazem alguns comentários. Eu falei, acho que semana passada, inclusive, para algumas pessoas que trabalham comigo, falei assim, olha, eu tô na fase de maior produção. Onde, por exemplo, o que eu plantei, eu estou conseguindo colher e eu tenho a oportunidade de plantar mais, certo? Então, é um momento que eu tenho energia, eu tenho dedicação, mas é este momento. Mas eu não vejo isso acontecendo a longo prazo. Um longo prazo isso acontecendo, não. Performance, sim, entregar resultado, mas trabalhar de uma forma mais assertiva, com menos gasto de energia, é um dos meus objetivos. Perfeito, é isso mesmo. Né? É isso aí. Muitas pessoas se boicotam, né? Elas acabam falando assim, não, vou fazer isso, vou ter esse pico até lá e daí vou parar. E não param, né? Não para. Eu acho que realmente aí é um problema. Mas eu acho que existe sim. Eu mesmo venho aí de 14 dias insanos, né? Ainda o evento foi sábado, não acabou ainda para mim. Não descansei ainda. Então, assim, claro que daí passado isso já tem um pouco mais de calma. A gente tem uma agenda bem controlada e a gente procura voltar à normalidade o mais breve possível. Legal. Ô, Caco, agora é uma pergunta super curiosa, sabe que eu sou muito curiosa, né? Qual foi, não sei se você vai conseguir responder, mas vamos lá. Qual foi o melhor vinho que você já tomou na sua vida? Você falou assim, uau. Tipo, foi... Me responda. Difícil? É muito difícil, Bruna, porque acho que cada vinho... Existem diferentes estilos de vinho, né? Esse vinho que nós estamos tomando está uma delícia hoje aqui com a tua companhia. Obrigada. Existem alguns vinhos que marcaram, assim, sabe? Eu posso dizer para você que um vinho que me marcou muito foi um irmão meu, o Walter Batilani pai. Ele me apresentou um vinho chamado Ícono, na época, isso já faz uns 12 anos. Foi um vinho que, sabe, depois que o vinho acaba, você fica com o nariz na taça, sentindo aquilo ali, é hipnotizante, assim. Legal. Então, é um vinho que me marcou bastante, assim. Tem um vinho que, quando a minha filha nasceu, que foi, eu abri um Chateau Margaux 99 também, com os amigos, que estava maravilhoso, assim. Enfim, de acordo do momento, da companhia, do lugar, da comida. Com a minha esposa tem um vinho maravilhoso que a gente tomou em Buenos Aires, que estava delicioso. Que legal. Enfim, acho que são vários. Eu seria injusto se eu colocasse um só. Um só. Gostei. E como você disse, tem a ver com o momento, né?
E, Caco, não sei se você tem essa sensação, mas, por exemplo, eu viajo muito, viajo às vezes sozinha. Eu fiz uma viagem recentemente sozinha, a passeio mesmo. E eu sou muito observadora, né? Eu sou analista comportamental. Então, não que fico analisando as pessoas quando eu tô... Fica. Não. Mas, assim, eu gosto de observar comportamento. E isso desde pequena, sabe? Desde muito pequena, eu sempre gostei de observar as ações, sempre fui muito curiosa. Você não pensa, você percebe que muitas vezes as pessoas estão perdendo essa questão de experiência, essa questão que você falou assim, ó, o vinho, até mesmo a gastronomia, ele tem muito mais a ver com o momento, com as pessoas, do que propriamente com o vinho, ou às vezes até mesmo o prato. Perfeito. Né? Só que se a gente não está centrado no momento, como a gente vai conseguir gerar valor e sentir o valor desse momento se eu não estou concentrado? Faz sentido essa percepção que as pessoas estão perdendo, essa percepção? Muito. Não estão perdendo como muitos não têm, assim. Eu digo até que, por exemplo, o pessoal fala muito da gastronomia bairrista, né? Que se é de Cascavel não é bom, que é bom se for de Curitiba, de São Paulo, enfim. Uhum. Eu vejo que as pessoas elas chegam num restaurante muitas vezes obrigadas porque a mulher quer ir ou porque o marido quer ir. Ou porque é um restaurante de status. Ou porque é um status onde ela quer tirar uma foto e postar no Instagram. Uhum. E aí a experiência dela vira muito mais uma coisa artificial ou uma coisa obrigatória do que algo prazeroso que você vê, por exemplo, quando você tem em cidades turísticas, que você percebe que todo mundo que tá comendo no restaurante, que você como eu também gosto de ficar percebendo muito isso, você percebe a alegria, todo mundo feliz, todo mundo tá bom, entendeu? Então a gastronomia ela tem muito isso, por isso que é a dificuldade dela não é só a questão do prato tá bom, tem que ver da experiência, como que a pessoa chegou, se ela tá feliz, entendeu? Se ela tá com a companhia que ela realmente queria estar, enfim, tem uma série de fatores agregados assim que interferem no resultado, com certeza. Vamos dar uma dica? Vamos criar agora? Bate pronto. Agora, então. Vamos, assim, criar um checklist aqui, eu e os processos. Mas, assim, que seria legal porque muitas vezes as pessoas fazem isso não porque elas... é porque não tem consciência mesmo. Claro. Tipo, chega, né, vai com a namorado, esposa. Não pensa. Chega, já começa a mexer no celular, pede e tal, porque é o prato mais pedido, o restaurante mais legal, mais badalado, o vinho mais caro, não tá consciente. Vamos pensar aqui em alguns checkpoints, assim, que seria legal para a pessoa realmente aproveitar e criar momentos e experiências. Eu digo isso porque eu vejo que isso é uma das coisas mais legais. Eu disse antes que eu não sou tão social assim. Não, eu sou muito social, mas não tenho muitos amigos, né? São poucos, principalmente pela questão do tempo. Mas eu recebo muitas pessoas na minha casa, poucos amigos, mas com mais frequência. E eu amo cozinhar, amo ligar a lareira, amo abrir um vinho e tal. Aquele momento com eles, para mim, é muito prazeroso. E às vezes eu gostaria que as pessoas sentissem como é bom você estar conectado, menos com pouco tempo, porque às vezes as pessoas falam, Bruce, tem tão pouco tempo, mas são momentos assim intensos. É muito bom estar com quem a gente gosta. E eu acredito que seria legal a gente pensar aqui em algumas ideias para as pessoas aproveitarem mais. Claro, eu acho que o principal, você tem que sempre começar lidando com quem você está. Uhum. Não adianta você estar com uma pessoa simples, com hábitos mais simples, com costumes mais simples e querer levá-la no restaurante chique para ela tomar uma champanhe francesa. Isso é muito legal. Começa dessa percepção como você recebe ela em casa. Se você vai servir um foie gras para ela, você vai servir um macarrão com carne moída. Perfeito. Então, eu acho que vai muito da identificação de com quem você está e aonde você vai. Depois disso, quando você pensa na gastronomia em si, você tem que partir para algo que você tenha conhecimento do que você faz. Não vai querer inventar moda. É muito difícil quando você vai receber as pessoas. Tem algumas pessoas que eu vejo, vou fazer um negócio novo que eu vi na TV, peguei uma receita. Faz isso para você e tua mulher sozinha. Faz um teste. Faz um testezinho antes, eu acho que é importante. A questão da harmonização, eu acho que a internet está aí hoje, tá? É muito fácil de você buscar o que harmoniza com o que, sabe? Pensar que o alimento ele tem que ter os elementos, né? Tem que ter o sal, tem que ter o doçor, tem que ter a crocância, enfim, são vários, tem que ter o umami. São vários elementos que você pode compor ali. A questão do lugar onde você vai receber, por mais simples que seja, mas sempre está bem ajeitado, bem, né, organizado. Eu acho que são uma série de fatores que você pode seguir aí para fazer com que a tua experiência seja boa. E também, por exemplo, num restaurante, né? Quando você vai até um lugar... Cara, por exemplo, assim, o que custa? Por que a gente tem a sensação de ter que responder
imediatamente uma mensagem que você recebe no WhatsApp. Por que a gente tem tanta urgência de nada, não é? Então, às vezes, por exemplo, você convidou alguém, trouxe alguém para uma jantar, convidou uma pessoa. Pô, meu avô dizia uma frase, Caco, acho que eu até disse no treinamento para vocês, que ele dizia o seguinte, ó, a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa que está na sua frente agora. E o momento mais importante da sua vida é o agora. Por quê? O passado já foi, o futuro ainda não existe, então é agora. Então, se você é a pessoa mais importante e o tempo é o mais importante presente agora, poxa, é a junção de dois fatores essenciais. Então, pensar em ter essa consciência. Como eu posso proporcionar um momento favorável para essa pessoa que eu convidei, né? Para minha família, para meus amigos. Como eu posso ser agradável? Como eu posso ser gentil? Isso é uma gentileza, você não acha? Atenção. É atenção. Só atenção. Não é? A gente tá falando. É atenção, faz sentido. É atenção, porque desde você escolher a pessoa com quem vai estar contigo, você dar atenção para ela. Você escolher o lugar, preparar, você simplesmente deixar o celular de lado e olhar para ela e falar, estou aqui com você, né? Tem alguns lugares que, inclusive, não fornecem nem senha de Wi-Fi. Acho ótimo. Né, exatamente, porque a gente sabe que é uma compulsão, muitas vezes, né? Vira um vício. Não né? tem Muita necessidade. Gente é um vício, né? É um problema, realmente é um problema. Quando chega nesse ponto, tem que se tratar, né? Sim, exatamente. E aí você começa a criar boas experiências, e não uma experiência só de vaidade, uma experiência de imagem. Exatamente. Mas é realmente uma experiência, né? O pessoal vai no show e fica filmando, não esquece de curtir, né? Vai no restaurante, fica tirando foto e esquece de aproveitar a comida esfria. Exatamente. Há uma certa inversão nos valores, assim, que eu acredito que uma hora vai dar uma rompida, assim, sabe? Eu acho que tem que romper um pouco. Também penso que sim, também sim. E aí a gente consegue aproveitar. Nossa, e aí você consegue gerar muito valor. Eu gosto. Gastronomia é um dos assuntos que me interessa muito, vinho também. E aí eu deixo contar por quê. Porque eu acredito que é uma das coisas... Eu gosto muito de conversar. Então, é uma das coisas que você... É o lugar certo. É o lugar certo. A comida, né? Cozinhar, a comida, a gastronomia e o vinho e tal. Então, é o que proporciona ali uma boa conversa, uma boa troca. Porque eu acredito que isso é uma das coisas mais legais que o ser humano pode ter. É a conversa, é a troca, né, Caco? Caco? Tem o Invino Veritas, né? Se entra o vinho, sai a verdade. Então, toda a conversa fica melhor, né? Sempre fica melhor, gente. Podcast agora só com vinho, gente. Oferecimento Democratizando Vinho. Democratizando Vinho, adorei. Caco, reta final aqui do nosso podcast, que, nossa, passou muito rápido, né? Muito legal. Muito legal. Olha, assim como você, eu tenho muitos amigos, colegas, conhecidos, empresários e muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que passaram por alguns desafios ali pós-pandemia, estão superando, retomando. Eu acredito que você tem aí um bom repertório para falar para nós, assim, sobre algumas dicas, 3 pontos, não só depois da pandemia, mas que dica que você daria para essas pessoas que estão pensando em empreender, pessoas que precisam trazer inovação, mudança para o seu negócio, que precisam sair. Às vezes a gente vê, né, colegas, amigos, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito há anos e tendo uma oportunidade, um oceano azul de oportunidade. Que dica você daria para essas pessoas? Bruna, é muito difícil, né? Quem sou eu para dar alguma dica para alguém? Na humildade. Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo muito que tudo muda muito rápido hoje. Concordo. Eu uso o exemplo da caneta Bic. Ela não precisou mudar. Ela continua a mesma, há assim, 60 anos. Entende? Então, assim, eu acho que depende muito do mercado que você está, mas você tem que estar atento ao mercado hoje, como que está o seu concorrente, o que tem de inovação. Eu procuro estar sempre nisso. O que estão fazendo diferente? O que acontece em Nova York? O que acontece em São Paulo? O que acontece em Dubai? Porque Japão é onde as coisas normalmente tem. A gente tem esse delay, sabe? Assim, a gente tem um delay, assim, que principalmente nos Estados Unidos, é o que acontece lá depois. Hoje um pouquinho menos, mas antigamente era 10 anos, né? E então, sempre estar antenado com o que está acontecendo lá fora. É uma dica que eu dou, independente do negócio. Eu acho que a questão de você realmente investir cada vez mais em treinamento, em equipe, e por mais que hoje a gente tenha... eu, basicamente, quase não tenho funcionário, tenho parceiros, né? Mas que realmente esses parceiros sejam pessoas qualificadas e que estejam preparados para resolver as demandas que você vai colocar. E a terceira é que sempre acredite no teu coração. Eu acho que parece romantizar isso, né? Parece tão, mas é tão fácil, tão bonito falar isso, né? Mas não é. A gente sempre tem
um sentimento se você sobre, não acredita, né? Se você não acredita naquilo, a coisa não vai desenvolver com excelência, você não vai dar o máximo. E eu acho que o acreditar está muito ligado ao coração, aquilo que você sente, aquilo que você realmente, né, acredita. Então, eu acredito que essa seja talvez uma das maiores, um dos maiores fatores mais importantes para você ter sucesso. Você realmente acreditar naquilo, ter foco daí e amar o que faz, né? Não adianta, não tem nada que você faça obrigado ou faça porque, né, tem que fazer, que você vai fazer bem feito. Sabe que Dale Carnegie tem uma frase que diz assim, ó: um homem apaixonado, extremamente entusiasmado e com uma dose de bom senso é a combinação perfeita para um homem de sucesso. Exatamente. Adoro essa frase, né? Perfeito. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Caco, muito obrigada pela sua participação. Um brinde. Não pode brindar de taça vazia. Um brinde. Obrigado pelo convite, Bruna. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Você é um exemplo para nós aí de empresária, de efetivamente uma mulher muito eficiente, mas dá uma desaceleradinha também, né? Vou dar uma desacelerada. Tomar um vinho. Calma. Tudo tem sua hora. Aproveite agora, colhe bastante. Verdade. E depois você vai conseguir, com certeza, colher esses frutos e desfrutar de uma vida tranquila. Você tem razão. Você tem total razão. E este foi o nosso podcast. Estou aqui com o nosso convidado. Muito obrigada, Marcos. Caco, né? Caco. Tenho certeza que aqui nós tivemos vários insights, filosofamos, falamos sobre vinho, culinária, sobre empreendedorismo. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com outras pessoas, tanto na plataforma YouTube, Spotify. E nos acompanhem com os nossos próximos episódios. Muito obrigada!